evidente, mas se nós olharmos as redes sociais, a torcida do Grêmio não é que ela está arrependida. A torcida do Grêmio está apavorada. Arrependida com a saída do Renato? A torcida do Grêmio de ter pedido a saída do Renato? Apavorada. Porque nomes não se concretizam e os nomes que chegam não agradam. Eu estou imaginando o Renato agora no Leblon, tomando um chopp, olhando a rede social e recebendo os recados. Sexta-feira o torcedor já se arrependeu, Bruno Soares? Se arrepender é muito forte, acho que não, tá? Mas o torcedor, ele tá preocupado. E, assim, é muito claro e até chama atenção, né, essa manifestação aí dos dirigentes do Grêmio de que não será o substituto do Renato. Isso é impressionante. Né? Será um treinador... É o substituto do Renato. O Renato saiu, tá chegando novo. É o substituto do Renato. Medo, né? E o Grêmio tem que saber lidar. Medo, né? Da mesma forma que a gente fala aqui que o Inter carrega uma mochila dos anos sem conquistar e quem chega recebe essa mochila, o novo treinador do Grêmio tem que saber que ele recebe a mochila de ser o substituto do Renato. Ele sabe que na casa-mata dele, quando ele olhar para o lado, vai ter uma sombra ali que é da estátua que está lá no pátio, na esplanada. Faz parte do processo. O novo treinador precisa se garantir e o Grêmio precisa contratar um treinador confiável, um treinador que passe essa tranquilidade para a torcida. É óbvio que certeza não há como ter. Mas olha só, na primeira vez que o Renato saiu, o Grêmio contratou o Julinho Camargo. Na segunda, o Grêmio contratou o Anderson Moreira. Na terceira, o Thiago Nunes. O Grêmio errou em todas as vezes que contratou o substituto do Renato. Então, nesta quarta oportunidade, é óbvio que não é a mesma gestão, mas esta precisa olhar para trás e ver o que não foi feito de certo para dessa vez acertar, contratar um técnico com estofo, e eles dizem que estão fazendo isso, procurando realmente um técnico com tamanho, que chegue e a maioria dos torcedores se sintam tranquilos. Me surpreendeu, já disse aqui que o Crespo é um nome que a torcida gosta, mas o Grêmio descarta nos bastidores, embora já tenha sido um nome especulado. Eu não inventaria. Acho que o Grêmio confirmando o Filipão, mesmo que os dirigentes tenham negado, a informação que se tem é que sim, existe uma negociação. Confirmando o Filipão, eu me sentiria muito à vontade para colocar o Carpini como técnico do Grêmio. Já defendi aqui. Acho que é um treinador que foi muito bem no interior paulista, comprovou a qualidade no Juventude. No São Paulo ele foi fritado injustamente e ele voltou a ir muito bem, pegando um Vitória que para muitos estava rebaixado e colocando na parte mediana da tabela. É um treinador com gás, que precisa mostrar e que daria vida como técnico do Grêmio. Essa seria a minha escolha, Gamba. Eu acho que isso, o que o Bruno muito bem, está bem, Bruno. Obrigado. Tá? Aliás, o Bruno apresentou o programa ontem de forma brilhante. Espetacular. Obrigado. O que não surpreende. Espelhei em Gambita. Olha aqui, ó. O agente está recebendo a que comissão em dia? perfil. Está tudo em dia a comissão do agente? O repasse? Tá... Mais ou menos. Mas de vez em quando repassa. Nosso contrato sofreu ranhos. Sofreu? Mas vamos ver. Eu quero dizer para vocês o seguinte: uma coisa, um perfil. Eu vi hoje a entrevista dos caras. Um perfil... Dos caras, o Alexandre Rossato e o Guto Peixoto. Estamos no linguagem moderna, né, cara? Tá bem. Desculpe, então. É um homem da internet. Eu sou um cara moderno, entendeu? Mas dos novos dirigentes do Grêmio, aliás, gostei da entrevista de ambos, tá? Gostei. E eu quero dizer para vocês o seguinte: me parece assim, o perfil do treinador do Grêmio, é com um coordenador técnico. Eu tô olhando o GC ali, o Bruno não defendeu o Carilli, ele defendeu o Carpini. Foi isso, né, Bruno? Carpini. Carpini. Tava como Carilli. A noite foi forte, né? Foi forte, né? Foi forte. Para todo mundo. Eu acho que falei Carpini. Não, tu falou Carpini. Tu falou Carpini. É que a noite foi forte para todo mundo. E eu discordo, tá, do teu nome, mas depois eu vou... Eu também. Uma coisa a indicar o treinador com o Filipão, que é um escudo, que é um respaldo, que é ídolo e tudo mais. Outra coisa é um treinador sem o Filipão. Por quê? Porque aí, nomes que eu também gosto muito, né, que eu gostaria, essa dupla eu gostaria muito, estou acompanhando o Bruno, o Carpini não viria sozinho. Não. É isso. Então, sozinho vem um outro cara mais escaldado, com maior estofo. Com o Filipão, abre-se essa possibilidade, porque o Filipão seria... Aliás, o Filipão teria que ser o primeiro a ser contratado. Por quê? Por causa da sombra da estátua. O Felipão ameniza isso aí. Sim. Né? E a gente não pode negar esse contexto. Então, eu acho que é nesses entrementes, agora eu de velho, né? Mas esses entrementes que a coisa está tocando lá na Mas dá pra gente fazer... O Bruno falou, né, que o Grêmio não escolheu bem o substituto do Renato nas outras vezes, tá? Errou em todas. Beleza, mas veja bem, o Thiago Nunes...
na vez que é contratado, ele também era um técnico como o Carpini. Ele tinha feito um bom trabalho no Atlético Paranaense, tinha ganho, inclusive, né, a Copa do Brasil em cima do Inter. Depois ele vai para o Corinthians, não confirma no Corinthians. Beleza. Tinha um detalhe, se me permite uma vírgula rápida. Claro. O Renato, a gente sabe que é um grande gestor de vestiário. Então eu acho que tu precisa contratar um cara grande no vestiário para ser respeitado entre os atletas. E tirar os relatos. E o Thiago Nunes, ele tinha já relatos Ele de pegou herança. Ele ter pegou tido herança. problemas com jogadores do Corinthians. Ou seja, tu contratou um técnico, Aí sim, tu coloca no lugar de um porque eu acho grande que- gestor, um cara que tem problemas no vestiário. Sim, é que eu acho que é importante fazer esse ponderamento, né? Porque, por exemplo, se... mas errou com o Thiago Nunes. Errou com o Thiago Nunes nesse perfil que tu tá falando. Nessa questão de coordenar vestiário. Porque se tu for olhar, o Grêmio apostou num técnico emergente que tinha dado certo anos anteriores... E nessa questão de vestiário, aí tu tá corretíssimo. Mas teórica, porque vamos lá, gurizada, vamos pensar o seguinte, como é que tu vai encontrar um cara do tamanho do Grêmio, né? Que é o que vocês estão falando sempre aqui. No sentido com o Renato, não tem ninguém. No sentido Renato, estátua, ídolo, não tem ninguém. Não. Então tu vai ter que dar 2 passos para trás para dar um para Mas frente aí depois. que o Grêmio tem que ter o estofo para bancar aí, isso. por isso que tá vindo É no isso. Filipão. Deixa eu pra falar um isso que tá pouquinho, vindo no Filipão. antes de passar pro Guimarães e pro Pedro essa questão, eu acho o seguinte, tá? Sobre o Carpini, ele tá fazendo um ótimo trabalho no Vitória, ele renovou com o Vitória, mas nada impede que possa rescindir o contrato. Na minha leitura, o Carpini não está pronto ainda para o Grêmio, tá? A minha leitura é que o Carpini não está pronto. Talvez num futuro próximo esteja pronto para esse momento do Grêmio que foi destacado aqui pelo Ernest, né? Saída do Renato, assumir um vestiário nessa condição. Acho que o Filipão é respaldo para qualquer nome que venha, tá? Seja estrangeiro, seja brasileiro da aldeia. Para mim, o Filipão tem que estar no vestiário de qualquer maneira, E aí, eu não vejo como tão negativo assim o nome do Carille. Não vejo. Carilli. Do Carilli. Sabe por quê? Mas aí o Grêmio, mas aí que tá. Sabe por quê? É que bate com o estilo do Aí Filipão. que tá, é aí que tá. Bate com o estilo... É isso, porque assim, vamos lá, gente. Bate com o futebol que o Filipão gosta de fazer. Você é torcedor do Grêmio. Qual era o estilo de jogo do Grêmio até a chegada do Roger? Reativo. O Grêmio sempre teve um modelo de jogo reativo. O Grêmio tinha uma característica. Sabe característica de instituição? A característica da instituição era o modelo reativo. Tem um termo que caracteriza isso que tu tá falando. Alma castelhana. Alma castelhana. Aquela coisa que o Grêmio sempre O Grêmio faz. só foi propositivo naquela época do Arthur, do Maicon, do Jailson, pela característica deles. Aí já é um outro momento, é o momento pós-Roger. Mas até então era isso aí. É o pós-Roger. Aí tu tem assim, Guimarães. Claro que sim. Raras exceções, mas a instituição sempre teve o perfil reativo. Mas tem diferença entre ser reativo e retranqueiro. Aí que tá. Traz o Carille, fortalece um sistema defensivo que em 2 campeonatos brasileiros tomou mais de 100 gols, inclusive tendo o Soares, o que é uma aberração para qualquer time grande. Daqui a pouco monta um esquema com 2 pontas de extrema velocidade para ser o teu escape. E o Bright White tu já tem, e é por aí. Tu sabe que o novo treinador, tu precisa... Desculpa, mas rapidamente. Tu sabe que para contratar um novo treinador, tu tem que considerar contexto. Porque assim, tu tá substituindo o Renato. Então o que a torcida acha tem que ser importante. Não é a torcida que vai decidir. Mas tendo o Filipão ameniza. Ok, mas vocês já deram uma olhadinha do que a torcida acha do Carille? A torcida não gosta. quer de jeito Não nenhum, gosta. Carille. Não gosta. De jeito Não gosta. nenhum. Hoje eu tô bem condescendente e acho muito válida a tua ideia, Gama. E muito bem explicado, foi muito bem explicada por ti, taticamente, inclusive. Vocês odeiam o a Grêmio. ideia do Carille. Não, ninguém odeia o Grêmio. Vocês odeiam o Grêmio, querendo o Carille no Grêmio. né? Talvez a Tá gente louco. não ame tanto quanto tu, mas a gente não odeia. Que isso, cara? Porrada. Mas, gente! Vamos lá, Guimarães. Vamos lá, Guimarães. Bom, vai. Para. Acho que eu me passei também. Quando tu for falar do Internacional e o Bruno Acho que eu vier... me passei Quando tu também. for falar do Internacional Mas e o ele já Bruno me vier chamou de falar, dirigentes tu do não Inter fala aqui. nada. Cara, tu tá correto, eu amo a dupla Grenal. Guimarães, Exatamente, tu ama a dupla Grenal. Vamos, Guimarães. Olha só, Tu falar eu do Inter, ele falar alguma coisa, tu não fala nada. vou voltar pra seriedade aqui. Cara, o ponto do Gama não é um ponto todo errado, tá? Se tiver o Filipão. São 2 escolhas, gente. São 2 escolhas. A primeira escolha, o jeito de jogar, ele não basta por si só. E ele não basta por si só por um motivo. É o Renato que está sendo substituído. E a gente vai para o segundo item, que é aquilo que o Ribeiro falou, o respaldo junto à opinião pública. Opinião pública, leia-se imprensa torcida. Tá? Contexto.
O contexto da presença de uma figura de respaldo, ele é preenchido pelo Filipão. E aí, um jeito de jogar, ele pode ser pensado com mais tranquilidade. O Carille por si só, Gamba, não adianta. O Carpini, que eu também acho uma ideia boa, e falei pra ti até antes, acho uma ideia boa. Me agrada mais que o Carille, inclusive, tá? Acho mais treinador, com mais recursos e tal. Também não adianta o Carpini por si só, nem o Carille por si só. Por si só, tem que ser uma figura assim de muito peso, tá? Que talvez o Grêmio não consiga trazer nesse momento. Por isso também eu vou concordar com o Ribeiro, estou concordando com todo mundo aqui. Por quê? Porque também o primeiro a se trazer é o Filipão para dar assim, ó. É isso aí. Cheguei e sustentei, tá? É isso aí. O ídolo tá aqui. Isso foi preenchido. Vamos pensar num jeito de jogar e aí pode pensar no Carille. Eu só discordo, eu acho que o time de 2001 do Grêmio não era um time reativo bem pro lembrado, Tite. bem lembrado. Não era bem um lembrado. time super... Mas é uma exceção. É, uma exceção, era um time uma característica. super acadêmico do meio pra frente. que tinham na época, né? Claro, Não, claro. mas bem lembrado. Aí, Bem lembrado, Não era um time assim super reativo. O Grêmio campeão da Copa do Brasil de 89, que é uma derivação do Grêmio Show, não era um time reativo, para pegar alguns na história. Mas aí a gente pegar 95, Mas era pegar característica de recentemente, jogador. ok. Por isso que eu citei ali Arthur, Maicon, Jailson. Nessa época de 2001 também tinham jogadores de características. É que o Grêmio nesse período era tic-tac. O Grêmio nunca jogou assim. O Pedro tem razão. O Grêmio nunca jogou no tic-tac. O Maicon Só muda a nesse maneira período. O Maicon muda a maneira de O jogar. tic-tac não é o único jeito de ser propositivo. Naquele né? Grêmio de Pode ser 2001, o posicionado Zinho também, muda o jeito cara. do Grêmio de Várias jogar. O Marcelinho Paraíba. Agora, o que eu queria Na dizer é o verdade, seguinte. quem muda a maneira do Grêmio jogar é o Roger, né? Eu acho que é o Maicon. Sabe É por quê? o Roger. Porque o Roger, ele volta pro Grêmio e não joga daquele jeito. Porque ele não tinha as peças. não tinha Por isso eu jogador. concordo Não, mais não, com o Pedro. não, calma. Tu tem que ter o atleta, senão tu não Senão consegue. tu não O consegue Roger, desenvolver. Claro. O Roger, que prepara o time para ser pentacampeão da Copa do Brasil, mudou o estilo do Grêmio. Não, Eu acho. isso sim, isso Aí é o Roger indiscutível. volta. Mas ele com as peças, né? Mas olha olha a as situação peças. que o Roger voltou. Eu acho que não é só o Olha o Maicon. contexto que o eu Roger acho, voltou. eu acho que é uma fusão dele. Um zagueiro super construtor, que é o de Jeromel, com o volante clássico, que era o Vocês estão Maicon, esquecendo do Juliano. com o meia distribuidor, que é o Douglas, e com um cara versátil, que é o Luan. Vocês estão esquecendo do Juliano. A junção disso. O Juliano, pra mim, é mais complementar naquele Mas time. é aí que tá, ele era um jogador que jogava pro time e não pra torcida. Ele era um cara discreto pra torcida, mas ele era muito. Eu diria que até às vezes irritante pra torcida. Foi sempre isso. Opa, isso é um Mas momento é de isso. empatia. O que eu queria Mais dizer. um, quer dizer. Não, eu lembro, é que eu lembro. O que eu queria dizer é o Vai, seguinte: fala, Pedro. se pegarmos os trabalhos recentes dos nomes especulados, é aí que eu quero chegar. Por exemplo, os trabalhos recentes do Carille não são trabalhos ruins. Não são. São trabalhos que tu questiona uma ou outra decisão, uma ou outra situação, do Santos lá. mas não são trabalhos ruins. Aí Pô, entra o cara, perfil da instituição, tá? Isso. O modelo de jogo do Carille pro Assim como o Santos Tite pro Flamengo. é a mesma coisa. É a mesma mas a relação. torcida do Assim Grêmio como o quer Tite Agora, pro o Flamengo. modelo de jogo do Carille pra torcida do Corinthians O fez Grêmio sentido. quer resultado. Fez sentido. Eu acho que a torcida do Grêmio Corinthians- Porque, o porque Corinthians parece o Tite. É isso. Porque parece o Tite, Era- mas aí era tu vê jogar- uma coerência. Mas aí tu vê uma coerência. Aliás, tem o seguinte, tá? Se Sobre eles- o Carille é discípulo do Tite. Isso, é isso que eu tô dizendo. discípulo do Tite. Mas é onde Não, eu ia mesmo- chegar. é o mesmo jeito. Se Discípulo do mesmo tentaram, jeito. se E a torcida tentaram não o quer o Tite e o Tite não quis, faz sentido ir no Carille. É Faz discípulo do sentido. Tite. Agora, o porque que é não faz muito sentido- semelhante. Agora aqui, ó. Um futebol reativo, um futebol até retranqueiro, Mas às com intensidade. vezes, mas é um futebol que organiza a casa no fundo, na cozinha, para depois, Isso. se eu não tomar gol, eu chego É mais isso. perto Isso. de ganhar. Faz sentido no É, Carille. esse é o O pensamento. movimento sentido, faz cara. sentido. O meu ponto é, o torcedor não gosta do nome. É, mas eu não. vi a repercussão nas redes sociais. Não, mas perfeito. tu anuncia o Carille, a torcida... Tá, mas olha, eu tenho razão, enlouquece, mas, Bruno, Mas tu tem, enlouquece. tu tem razão, mas tu tem um escudo que todos aqui Que é o concordam. Filipão. E ele vai servir para qualquer um. O escudo só vai se fortalecer se tiver o que o Guimarães Bruno, falou. eu prefiro- Bruno, Resultado. O Guimarães, Se não, velho, Guimarães fala esquece. muito aqui sobre narrativa, tá? Ribeiro, vem aqui pro meu ladinho aqui em cima, por favor, Ribeiro. O Guimarães fala muito em narrativa, tá? Tu apresenta o Filipão, coloca do lado do Filipão o Carille, que é o nome que a gente está discutindo aqui. O Filipão faz um discurso para a torcida, né? Convencendo o torcedor sobre o estilo de jogo, a importância do Carille. Toda essa rejeição volta que do tem DNA hoje, do Grêmio. A volta do DNA É. com o Filipão, coloca Filipão, Carille, todo o corpo diretivo, puxa o Grêmio histórico, tu aplaca isso. Tu aplaca isso. Só que aí o campo vai ter que confirmar. Rapidinho, a discussão da vinda do Roger Machado pro Internacional não era a retomada do DNA e do estilo de jogo do Inter? Não tinha. A gente discutimos aqui o Roger Machado trazendo o Inter na raiz do Inter. O Grêmio tá precisando retomar a raiz dele, que é esse DNA aí. Sabe quem foi a